voltar à inocência. Fique de pé, fique de pé. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Mateus é o primeiro dos evangelhos, Marcos é o segundo, Lucas é o terceiro, quarto evangelho, o evangelho de João, capítulo de número 5. Abra por favor a sua Bíblia, um dos textos mais conhecidos. Eu quero pedir gentilmente que a partir desse momento ninguém ande, ninguém converse. Isso, acomode-se em algum lugar, porque nós vamos ministrar a palavra do Senhor. O evangelho de João, o capítulo de número 5. Há coisas lindas que Deus quer fazer nessa tarde. E eu quero que você coma essa palavra que Deus tem reservado para nós nessa tarde. João capítulo de número 5 diz assim a boa palavra do Senhor. Depois disso, depois do quê? Depois dele ter feito milagres na Galileia extraordinários, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Essa ascensão para Jerusalém não é apenas uma subida física, mas também é uma subida espiritual. Verso 2: ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo a situação desse, como ele estava deitado, e Jesus sabendo como ele estava há muito tempo esperando, perguntou-lhe: você quer ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho nenhum homem que enquanto a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, bem logo, aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Senhor, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor por essa tarde tão linda, esse domingo abençoado. Pai, domingo em que o Senhor proporciona aos Teus filhos estarem assentados em volta da mesa. Os nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez, quero Te louvar pela vida de cada um deles, e pedir neste momento, ó Pai, que a Tua boa mão esteja estendida. Repreendo toda prepotência, arrogância, altivez, todo medo, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, declaro sobre os Teus filhos nessa tarde um alinhamento vindo dos céus, através da Sua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, tomem seus assentos. Eu tenho 25, 30 minutos para ministrar-lhes algo que eu precisava pelo menos de 1h30, o que Deus me deu para esta tarde. Por isso eu pretendo ser muito objetivo, muito sucinto, muito claro. Ei, talvez alguém argumentou no seu coração: poxa, mas esse texto, pastor, eu já ouvi o senhor pregar mais de 10 vezes nesse texto. Esse texto está mais novo do que o jornal que vai sair amanhã de manhã, mais novo do que o Gazetinha,
mais novo do que o Primeira Linha, que vai sair na quinta-feira. Esse texto nessa tarde está mais novo do que qualquer notícia que nós vamos ter hoje à noite em qualquer um dos telejornais. Então me dê de presente sua atenção. Ei, me dê de presente sua atenção, porque disso depende algo que Deus quer falar ao seu coração nessa tarde. Quando a gente olha para o Evangelho de São João, a gente percebe que Jesus operou 7 milagres antes da sua crucificação. E esses milagres, eles falam muito do propósito ministerial de Cristo aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem na cidade de Belém, foi levado pelos seus pais para o Egito, livramento de Deus, porque Herodes queria matar os meninos. Cresceu, aos 12 anos aparece entre os doutores. Ei, quem o ouvia dizia: jamais alguém falou como esse menino. Certa feita, ensinando salvação aos doutores da lei, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, no Filho, não venham a ter, e nem terão, e nem tiveram, mas tenham a vida eterna. Dos 12 aos 30, são 17 anos que ele some do cenário, e não aparece em nenhum momento, mas aos 30 anos, Jesus inicia o seu ministério, e aos 30 anos ele começa a pregar, começa a fazer prodígios e maravilhas. Preste atenção nisso. E aqui estão arrolados alguns dos seus milagres. O primeiro milagre que está registrado no Evangelho de João, que é alusivo antes da crucificação dele, é Jesus transformando água em vinho. Nós estivemos na cidade de Caná da Galileia, e não tem como expressar a emoção de você estar lá, quando você se contextualiza com esses milagres que ele operou. Esse milagre que ele opera, começando o seu ministério. Alguém poderia dizer: por que ele não começa seu ministério ressuscitando um morto? Por que ele não começa seu ministério curando um cego? Por que ele não começa seu ministério ordenando a um paralítico que ande? Seria muito mais propício para ser aceito, para dar manchete de jornal, para chamar a atenção dos judeus. Por que ele começa seu ministério transformando água em vinho? Jesus queria deixar bem claro, entre outras verdades, que ele veio e ele tem poder para fazer todos quantos milagres os homens precisarem, mas o alvo dele é transformação, transformar vidas. Esse é o alvo dele. O segundo milagre fala que Jesus cura o filho de um oficial. Qual que é a lição disso? É que não existe endereço que Jesus não possa entrar. Ele entra na casa do subordinado, mas entra na casa do oficial. Ele entra na casa do rico, mas entra na casa do pobre. Ele entra na choupana, mas também entra na mansão. Ele entra na casa daquele que tem carro importado, e entra na casa daquele que vem de bicicleta para a igreja num dia quente como esse. Jesus, não existe endereço que ele não possa entrar. Ele vai entrar na tua casa nessa tarde, neste lugar. Não interessa qual é a sua posição, não interessa qual é a sua situação econômica, não interessa onde você mora, mas a lição deste milagre é esse: não há endereço que ele não possa entrar. Depois, o terceiro milagre é a multiplicação dos pães e dos peixes. Qual é a lição, pastor? Com Jesus não falta peixe, não falta pão. Nunca falta peixe, não falta pão. A Lauriette, há um tempo atrás, já cantava: onde Jesus chega não falta peixe, não falta pão. E é verdade, só tinha 2 peixinhos, só tinham 5 pãezinhos, mas ele alimentou 15.000 pessoas. Com Jesus não existe miséria, irmão. Com Jesus não existe mesquinhez. Com Jesus não existe nada, é impossível a Jesus. Ele vai fazer um milagre com aquilo que você tem na sua mão nessa tarde, em nome de Jesus. Quarto milagre, Jesus anda sobre as águas. Isso fala-nos, a primeira lição em primeiro lugar é que isso nos mostra que Jesus tem o poder sobre a natureza.
Mas há uma segunda lição que é muito forte, que se nós quisermos andar por onde Jesus andou, é possível sim. É possível. A Bíblia diz que Jesus anda sobre as águas, mas Pedro disse: se és tu, deixa eu ir contigo. Ele disse: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro também caminhou sobre as águas. Aleluia. Não é impossível caminhar nos passos de Jesus, irmão. Não, você tem que entender isso. Ele disse: se vocês crerem, vocês vão fazer coisas maiores no meu nome. É possível. Não interessa qual seja o teu problema essa tarde, o nosso Jesus é muito maior do que ele neste lugar. Quinto milagre, a cura de um cego. Isso mostra-nos, em primeiro lugar, a lição de que ele veio para arrancar a cegueira das pessoas. Sexto milagre, a ressurreição de Lázaro. Isso mostra-nos que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê, ainda que, ou seja, há uma possibilidade de estar morto, viverá. Por ele nós vivemos. E em último lugar, esse é o título de introdução, esse milagre, que na verdade é o terceiro, mas sobre ele que eu quero falar um pouquinho essa tarde, a cura deste homem que estava às margens, na beira do tanque chamado Betesda. Betesda é a casa da misericórdia. Betesda é o lugar mais terrível no sentido humano e de maiores expectativas no sentido espiritual. Escute isso. Esse milagre, ele tem lições tremendas, lições fenomenais, fantásticas para nos ensinar. E essa tarde Deus tem algumas verdades muito fortes para eu compartilhar com você. Preste atenção nisso. Primeiro, a primeira verdade que eu quero ministrar, se você quer anotar, anote isso porque é forte. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo que esse homem estava às margens desse tanque. O tempo que esse homem estava na beira desse tanque. O texto diz que jazia uma grande multidão de cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. E ali também se encontrava um homem que havia 38 anos enfermo. Eu não sei se você já parou para pensar, irmão, mas é exatamente a minha idade. 38 anos ali. Alguém o levou para as margens desse tanque, preste atenção, o deixou ali, passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4, 10, 20, 25, eu estava pensando hoje à tarde, enquanto eu estudava e orava sobre isso, irmão Zaqueu, quanta coisa eu já fiz em 38 anos, se fosse colocar aqui uma retrospectiva de 38 anos, os principais acontecimentos da minha vida, pense quanta coisa eu já fiz, em quantos trabalhos trabalhei, em quantos lugares já estive, quantas vezes já cruzei os oceanos, quantas vezes já cruzei o Brasil, em quantos púlpitos já preguei, do tempo que casei, aí fomos para o seminário, aí a primeira filha, aí a segunda, aí a terceira, aí a primeira igreja, o terceiro, aí a segunda igreja, aí a Quero Viver, já vamos para 2 anos e meio aqui. Quanta coisa já aconteceu em 38 anos, e deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui tem um quê profético, porque em Israel, na Bíblia, uma geração é contada por 40 anos, fala de uma geração inteira, esperando as margens de um tanque, uma geração inteira. Eu imagino, não está no texto, irmão Zaqueu, mas eu imagino, eu penso, eu deduzo, eu aquilato que Jesus, quando chega, pergunta para o cara: você quer ser curado? Ele fala assim: espera só um minuto aí, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 33. Não leva mal, mas faz 5 anos, quando o senhor nasceu, fazia 5 anos que eu já estava aqui. Quando o senhor nasceu em Belém, quando o senhor correu de Herodes, enquanto o senhor curava por todas as províncias, eu estava aqui esperando
um momento, esperando uma oportunidade. Irmão, você não tem noção do que Deus me deu nisso. Isso fala de uma geração inteira enferma, na expectativa que algo aconteça, na expectativa de que algo, e o texto diz: ele estava deitado, ele estava com dores, ele viu todo tipo de mazela, de desespero, de angústia, de tristeza. Ele viu tuberculosos chegarem ali, cancerosos, ele viu aidéticos, claro que a AIDS ainda não existia, mas todo tipo, vamos contextualizar com o nosso tempo. Ele viu paralíticos, ele viu coxos, ele viu mudos, ele viu todo tipo de mazela, às margens daquele tanque, esperando o movimento das águas. Uma geração que está esperando. Isso fala de uma geração que está esperando alguma coisa acontecer. Uma geração que está esperando alguma coisa maior acontecer. Uma geração que está deitada, que está prostrada, mas que não abre mão de sair de volta desse tanque, que não abre mão de sair de perto desse tanque, que não abre mão. E aí, vamos fazer alguma coisa, nesse tempo que a gente espera, vamos ver se a gente consegue atrair esse anjo de algum jeito, vamos fazer uma festinha para ele, vamos fazer um congressinho para ele, vamos fazer vamos elaborar alguma coisa, vamos fazer uns cartazes para ele, vamos levantar algumas bandeiras para ver se o anjo desce, porque a gente está na expectativa que algo vai acontecer. Uma geração inteira, irmão, fala, esses 38 anos fala de uma geração inteira esperando algo acontecer. Uma geração inteira que já viu muito sofrimento perto desse tanque, que já viu muita dor perto desse tanque, que já viu muita angústia. E aí eu entro na segunda verdade, porque eu não tenho muito tempo. Escute aqui, olhe para cá. O que é que segurava essas pessoas ali? O que é que os mantinha ali? O que é que os prendia ali? O texto diz, verso 4, escute isso: descia em certo tempo ao tanque um anjo, agitava as águas, e o primeiro era só um irmão, que descia depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Não, você tem que entender isso. Era uma multidão incontável, eram 5 degraus, escadaria, coxos, paralíticos, tuberculosos, cegos, mudos. E algum momento dizia: eu vou sair daqui. E alguém dizia: ei, mas e se o anjo descer hoje? Mas eu não aguento mais esperar. Mas e se o anjo vier hoje? Qual que era a esperança? De que eles se alimentavam? De uma esperança que era quase uma loteria federal, de uma esperança que era quase um jogo de azar. Mas sabe o que aconteceu? Eles estavam acostumados a esperar. O que os alimentava a ficar naquele lugar era que de tempo em tempo um anjo descia. Tem muitas interpretações para isso, muitas argumentações para isso. Muitos, alguns dizem que era um fenômeno da natureza que mexia a terra, e aí as águas se mexiam e a fé de quem descia lá era curada. Outros dizem que era um anjo de fato, outros são argumentos por demais. Mas a verdade é que o que os prendia naquele lugar era a expectativa de receber aquilo que eles precisavam. Isso os alimentava. Quem estava com dor,
A cada pôr do sol dizia: pode ser amanhã. Quem estava desesperado, a cada pôr do sol dizia: não foi hoje, mas amanhã, quem sabe. Quem estava cansado ali dizia: não sei o que aconteceu hoje, não foi, mas amanhã, quem sabe. Eles estavam tão acostumados com esse ciclo vicioso, que eu chamo isso aqui de ciclo vicioso, que Jesus chega no tanque e ninguém percebe. Jesus chega no tanque e ninguém percebe. Veja no texto que é Jesus quem vem puxar a conversa. Veja no texto que é Jesus que vem conversar. Veja no texto, eles estavam tão acostumados com a religião do tanque, com a igreja do tanque, com a liturgia do tanque, com o momento do tanque, que Jesus chega naquele lugar, e Jesus já tinha feito muitos milagres em muitos lugares, e já era um nome público em Israel, mas ele chega ali e ninguém está nem aí para ele. Sabe por quê? Porque eles tinham o tanque. O tanque era suficiente para alimentar a dor um dos outros. Ah, não, você não está entendendo o que Deus está falando essa tarde. A gente vive para o tanque. O tanque é a nossa esperança. A terceira verdade é que Jesus chega no verso 6, vê o homem deitado, vê o estado que esse homem estava, diz o estado miserável, e pergunta: você quer ser curado? Eu sempre pensei que isso era quase um tipo de piada de Jesus. Sempre pensei, mas hoje à tarde não, hoje eu entendi de outro jeito. Peraí, o cara está 38 anos ali, e Jesus chega e diz assim: você quer ser curado? Não, estou aqui passando férias. Eu estou aqui porque eu não tinha outro lugar para ir. Aqui é tão legal, é tão bonito aqui, né? Tanta desgraça humana, eu fico aqui com essa vista maravilhosa. Não é isso. Primeiro Jesus pergunta para despertar a fé desse cego, como se dissesse: você está assim há tanto tempo, mas é possível ser curado. Você está em volta desse tanque há tanto tempo, mas você não precisa continuar desse jeito. Você se acostumou a esse círculo vicioso do tanque, a essa religião do tanque, a essa liturgia do tanque, mas o dono do tanque chegou aqui agora. Maior do que o tanque sou eu. Maior do que o tanque chegou. Levante a sua mão, irmão. É possível ser curado, é possível ser curado, é possível ser curado, é possível ser curado, é possível você sair daqui dessa tarde com o teu milagre, é possível você sair daqui dessa tarde, não é porque o pastor Adalberto está pregando, é porque o dono do tanque já chegou neste lugar, o dono do tanque está neste lugar. Aleluia, aleluia. Mas em segundo lugar, e eu preguei até aqui para chegar exatamente nesse ponto, é porque Jesus sabe que algumas pessoas vão preferir o tanque. E Jesus diz: você, eu não sei os outros, mas você, você, eu não sei, essa outra pessoa que está perto de você, eu não sei se ela quer, mas você quer? Porque tem gente que não adianta insistir. Tem gente que eles estão doentes, mas ainda eles se alimentam do tanque. Eles ainda, você acha que ele ficou 38 anos ali em jejum? Não, ele comia do tanque. Alguém dava comida para ele em volta daquele tanque. Então aquilo ali passou a ser a sobrevivência dele. Ele sofria dores, angústias, todos os seus sonhos estavam castrados, todas as expectativas de sair caminhando dali estavam frustradas, porque ele viu 38 anos, ano após anos, alguém descer e ser curado, mas ele não foi, mas ele permanecia ali. Por quê? Porque era ali que ele estabeleceu a sua vida, era ali que ele aprendeu a conviver.
Era ali que ele se alimentava, era ali que ele recebia esmolas, era ali que ele recebia o afago de alguém que passava com aquela síndrome de compaixão hipócrita e farisaica. Fica firme, daqui a pouco o teu milagre vem. Não sai do teu lugar, porque se você sair daí, olha só as maldições que podem vir sobre você. Esse tanque foi o que Deus preparou para você. Quando foi que a Bíblia diz que esse era o tanque que Deus preparou para esse homem? Nunca. Aquele era o tanque que levaram ele lá, não foi Deus que levou ele lá. Estão doentes, mas acostumados a ficar em volta do tanque. Estão doentes, mas ainda comem daquilo que vem do tanque. E por isso eu não posso sair, por isso eu não posso abrir mão. E Jesus diz: você, cara, você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque isso é uma doença que você tem. A doença de querer ficar em volta do tanque é pior do que a tua paralisia. A doença de querer se alimentar do tanque é pior do que a tua dor. Só quem está comendo disso, irmão, só quem está experimentando disso, sabe do que eu estou falando. Para algumas pessoas isso é enigma, o que eu estou pregando essa tarde. Aleluia, aleluia. Sabe quando você entende que ser livre. Quer ver como o que eu estou pregando é bíblico? Vou te provar. Agora vem o forte. Agora vem o tutano. Segura aí, irmão. Olha a resposta desse cidadão para Jesus: Senhor, eu não tenho nenhum homem que me ajude, que me consagre. Eu não tenho nenhum homem que me dê uma igreja para eu dirigir. Eu não tenho nenhum homem que me enxergue o meu ministério. Eu tenho que ficar aqui no tanque, porque toda vez parece que eu vou, aí me boicotam. Vai alguém na minha frente. Jesus não está perguntando para ele quanto tempo você tem de ministério. Jesus não está perguntando para ele o que você acha desse tanque aqui, dessas pessoas que estão sendo curadas de tempo em tempo, que estão esperando mover. O que você acha? Não, ele perguntou: você quer ser curado? Porque isso é uma decisão individual. Mas ele diz assim: eu não tenho nenhum homem. Quer dizer, eu estou confiando nos homens, mas toda vez eles me boicotam. Eu estou esperando nos homens, mas todas as vezes eles me deixam para trás. Eu estou esperando nos homens, mas todas as vezes... Ei, irmão, o que é que você tem que não foi os céus que te deram? O que é que você tem que foi os homens que te deram? Porque o que os homens te dão, eles podem te tomar, mas o que os céus te dão, ninguém te toma. Ninguém te toma. Eu sinto a presença dele nessa tarde, neste lugar. Tem mais alguém aí sentindo a presença dele? Me ajude a adorá-lo. Fazem 38 anos que eu estou esperando a ajuda do homem. Não, isso é muito forte, irmão. Vou traduzir isso para você. Faz uma geração inteira que nós estamos esperando o homem fazer alguma coisa. E a gente fica na expectativa. Eu já fiquei nessa expectativa. Acho que agora melhora. Acho que agora vai, porque algum homem vai descer aqui, vai fazer alguma coisa, e eu creio. Faz uma geração que a gente está esperando. E Jesus diz: cara, eu não estou te perguntando em quem que está a tua expectativa. Eu estou te falando: levanta. Levanta, pega a tua cama, que é o teu ministério, coloca nas costas. A cama que te carregava, agora você vai carregá-la. Aquilo que suportava o teu peso, agora você que vai carregar.
Levanta, levanta, levanta. Pega tudo que te prendeu nesse tanque uma vida inteira. Pega tudo isso e começa a caminhar, porque eu cheguei na tua vida. Levanta. Aí o texto diz assim: logo, diga assim, logo. Logo, aquele homem ficou são. Podia ter dito assim: ele ficou são e depois ele se levantou. Não, levanta primeiro. Pega a tua cama. Não sei como ele fez isso. Aí depois ele ficou são. Tenha atitude. Não aceite nada menos do que ele. Se o tanque substitui Jesus, você vai ficar em volta esperando um movimentozinho de uma festinha. Ah, não, isso é forte, irmão. Eu acho que eu vou pregar hoje à noite de novo isso aqui. Se o tanque substitui Jesus, você vai ficar na expectativa, mas sabe o que ele está dizendo? Logo. Eu estou profetizando que logo. Se você se levantar hoje à tarde, logo as coisas vão mudar na tua vida. Se você tiver atitude nessa tarde, logo teu marido vai se converter. Se você tiver atitude nessa tarde, logo a sua vida financeira vai mudar de posição. Se você tiver atitude nessa tarde e entender que tudo que tem em volta não substitui a presença dele, logo a tua vida vai mudar nessa tarde. Aleluia! O homem se levantou, tomou a sua cama, ficou são e partiu. Ele podia ter sido abençoado, curado. Se eu vou ficar aqui como testemunho, sabe por quê? O que eu fui curado? Eu não posso, sabe? Se eu sair daqui, foi aqui que eu fui curado, aqui, sabe? Partiu, saiu fora. Sabe por que ele ficou vendo aquela desgraça? Porque ele não conseguia andar, irmão. Sabe por que ele ficou todo aquele tempo? Porque ele não conseguia andar. Mas o dia que Jesus chega, irmão, você não volta para esse tanque nunca mais. Nunca mais, porque agora você encontrou ele. Aleluia. Logo partiu. A pergunta é essa: você quer? Porque se você não quer, nem Deus pode fazer. Você quer ser curado ou tá bom aí em volta do tanque? Aleluia, fique de pé comigo. Choque amantarás, tocanavachuri andarai. Laestocori asturimi candarai. Chamado por um peso, oh, quão triste andei, até sentir a mão de Cristo. Aí eu não fui mais como eu era. Eu sei. Não, cante comigo. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Choque amanto rabashuri bicandara. Nabi ashuri canta labassuri andarai. Se você sente a presença dele, adore ele agora.
É uma palavra de louvor, é uma língua estranha. Eu não sei como você vai fazer isso, mas por favor, não fique me olhando agora. Olhe para a cruz, olhe para Ele. A cruz é o único lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito. Aleluia. Me tocou.